meandras margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velhas forte pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Bom, agora eu quero trazer para essa tribuna virtual o nosso palestrante. Eu vou tentar aqui resumir ao máximo essa mini bio, que de 3 páginas, né? Porque se eu ficar, eu vou falar a noite toda das ações desse meu grande amigo, o professor Paulo Panesi, mestre em gestão de desenvolvimento regional, sistemas produtivos pela Cefet Rio, graduado em administração de empresas, especializado em marketing, recursos humanos, logística, gestão, psicopedagogia, autor de 9 livros publicados, palestrante e com mais de 30 anos de experiência em gestão. Isso é só um pouquinho do meu amigo Paulo Panesi. Paulinho, nos brinde com o seu conteúdo. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu quero agradecer do fundo do coração, não só ao meu querido irmão Leopoldo Gerão pelo convite, me sinto muito honrado, mas pela presença de tantas pessoas incríveis que estão aqui. Eu imaginei começar, e eu não gostaria que fosse uma palestra, não, porque a palestra traz uma formalidade. Eu queria conversar com vocês, porque, na verdade, eu sou um contador de histórias. Eu sou uma pessoa que, durante a minha vida profissional e a minha vida acadêmica, entendi que a melhor forma de se passar qualquer tipo de conhecimento a quem quer que seja através de histórias, né? Imitando mal e porcamente, perdoem o termo, a Jesus Cristo, que falava com parábolas, né? Eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu gostaria de oferecer ao presidente do Rotary, que está aqui, o Gerão, 5 livros meus, dá um valor aproximado de R$500, doando gratuitamente ao Rotary para ser usado em benefício das pessoas que precisem. Eu entrego a você lá no teu local, na hora que você disser. São os 5 que eu tenho aqui, eu não tenho os 9, mas os 5 que eu tenho aqui eu levo para você, e aí você utiliza. O Rotary utiliza da melhor maneira que aprover, para mim não tem problema. Tenho total confiança na instituição. Dito isto, eu vim conversar com vocês hoje sobre algo que eu acho no mínimo intrigante. Eu vim falar sobre sucesso, comportamento, postura e atitude. E por que é intrigante? Porque sucesso é abrangente. Para cada um de nós que estamos aqui, sucesso é uma coisa diferente. Né? Algumas pessoas linkam o sucesso a ter dinheiro, a ser bilhardário, milionário. Outros a terem reconhecimento público, universal. Mas será que é isso mesmo que é sucesso? Eu trouxe cola, porque sem cola eu não vou a lugar nenhum. Quem não cola não sai da escola. Né? E eu trago uma pergunta para vocês, que eu gostaria que vocês introspectassem. Se o sucesso
fosse um código, você teria a chave para desbloqueá-lo? Você sabe como desbloquear? Alguns dizem que sucesso é sorte. Ah, fulano tem sucesso porque tem sorte. Bom, eu vou dar a minha opinião e não quero que ninguém concorde. Sorte, para mim, é a união de competência, postura e atitude. E aí você pode até me dizer, e ganhar na Mega Sena acumulada sozinho? É postura, competência e atitude. Competência para escolher em centenas de milhares de números aleatórios aquele que vai ser sorteado. Postura, no sentido de se posicionar para fazer o jogo. E atitude, sair da sua casa ou entrar no computador e efetivamente exercitar esse jogo. Eu nunca conheci ninguém que tivesse ganho absolutamente nada sem ter feito nada para isso. Eu brinco, inclusive, dizendo que a única coisa que eu sei que cai do céu é helicóptero, avião, chuva e defecação de passarinho. É a única coisa. O sucesso, gente, é subjetivo, é relativo. Vou dar um exemplo disso. Eu hoje me considero um homem de sucesso. Eu sou rico? Não, eu não sou rico. Antes de eu continuar, toda pergunta que vocês quiserem fazer, anotem. Eu vou dar um tempinho no final e respondo a tudo que vocês precisarem sobre esse assunto, inclusive colocando as minhas opiniões. Tá? Eu vou ficar à disposição para responder o que precisarem. Bom, vamos pensar o seguinte. Pensa assim, o que para mim, para você, significa ter vencido ao final deste ano? Porque isso é ter sucesso. Vamos mais longe ainda. Aquele homem com pouca instrução, com pouca capacitação, com pouca condição, que consegue levar para dentro de casa o sustento da sua família todo dia. O que a gente sabe que nesse país é uma exceção. Será que ele não é um homem de sucesso? Bom, mas ele não é rico, ele não é reconhecido internacionalmente ou universalmente, mas ele tem sucesso. E aí a gente vai para um outro lado. Ter sucesso é ter prosperidade, é ser próspero. O que é ser próspero? Bom, eu vou dizer por mim, tá? Vocês concordem ou não, não tem problema em discordar. Discordar faz parte do jogo. Por que eu me considero uma pessoa próspera? Porque eu tenho comida na minha mesa todo dia e as minhas contas estão pagas criteriosamente em dia. Eu tenho uma família incrível, 3 filhos incríveis e eu sou feliz. Busco mais? Sim. Mas eu sou próspero, eu me considero uma pessoa de sucesso. E não é porque, como o Gerão falou aí, eu escrevi 9 livros, eu tenho várias formações, eu tenho várias pós-graduações, eu tenho mestrado, estou pré-qualificado para um doutorado. Não é isso que me torna uma pessoa de sucesso. Nenhum desses títulos mudou. O menino que foi criado em Pavuna, que cresceu em Pavuna, aqui pertinho de Nilópolis, que é cria de Nilópolis, nasceu em Nilópolis. Nada disso mudou. Eu sou a mesma pessoa. Então vamos tentar entender a equação de competência, conhecimento, habilidade e atitude, que vocês já ouviram falar, é o chá, né? Famoso chá. E aí o foco tem que ser no saber. Mas competência só existe quando aplicada. Não adianta aquela pessoa ficar uma vida inteira trancada dentro de uma biblioteca, ler todos os livros que estão lá, se aquilo que ela absorveu não foi entregue a alguém, não for passado adiante. Não tem sentido. Será que essa pessoa é uma pessoa de sucesso? Sim, ela teve o sucesso de ler todos os livros, 800 milhões de livros de uma biblioteca. E daí? E daí? Olha só, uma dica prática. Não aconselho não, que conselho nem se dá, se vende caro. É uma dica. A importância do lifelong learning, que, né, traduzindo, é o aprendizado contínuo, não que vocês não saibam inglês, até porque meu inglês é péssimo, né? Pode ter entendido qualquer coisa.
Se você não fizer isso, não tiver um aprendizado contínuo, e eu continuo estudando, não parece, parece que eu tenho 90 anos, mas eu só tenho 67. E eu continuo estudando, eu continuo buscando, eu continuo tentando melhorar. Vamos tentar definir algumas coisas. Deixa eu dar uma paradinha, senão eu não respiro, né? Vai ser engraçado. O homem não respira? Que situação! Deixa eu achar aqui onde é que eu estou, que eu já não sei nem mais onde é que eu estou. Espera aí, aguenta aí. Eu tenho que baixar isso aqui, subir aquilo ali. Tá, foi. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer nesse momento? Eu posso dar continuidade daí. Está muito enrolado, eu sou prolixo, eu estou falando e não está chegando a lugar nenhum. Me ajudem a transmitir para vocês o que eu estou tentando passar de uma forma mais adequada à sapiência de vocês, porque eu sei que todos que estão aqui são de inegável competência na área que atuam. Professor, o senhor fique à vontade, professor. Então tá bom. Normalmente, mestre, a gente tem por rotina de que o mestre desenvolva seus pensamentos no tempo que lhe for apropriado. A gente comumente trabalha com 50 minutos, 40. Eu devo terminar antes disso. De acordo com a expansão das ideias. E depois a gente permite 5 perguntas objetivas. As pessoas que vão fazer perguntas devem fazer perguntas objetivas para não se transformar também numa palestra. Tem pessoas que às vezes querem expandir. Então, no final, então, a gente faria isso para não quebrar, porque senão faz uma pergunta e perde a linhagem do seu pensamento. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. Bom, vamos tentar, então, definir o que é eficiência e o que é eficácia. Algumas pessoas acreditam que é a mesma coisa, mas basicamente não é isso. A eficácia tem a ver com processo, tem a ver com meio, perdão, a eficiência tem a ver com processo, tem a ver com os meios, e a eficácia com os fins. Eu costumo dar um exemplo muito claro disso. Você contrata um pintor, o cara parece um Monet, que é meu pintor predileto. O cara é bom, é um profissional da mais alta qualidade. Aí você diz para ele, olha, amigo, eu preciso que você pinte isso aqui, ele é um pintor de parede, preciso que você pinte a minha casa, porque eu vou trazer a minha família para cá daqui a 15 dias. E mesmo usando uma tinta que seja inodora, meus filhos têm muita alergia, então pode ocorrer de serem alérgicos, então eu preciso que você termine pelo menos 3 a 5 dias antes. Bom, ele inicia o serviço, faz todo o serviço, quando eu chego lá no dia, ele está terminando de fazer a pintura. Eu olho para a pintura da casa, parece uma obra de arte, de tão perfeita, extremamente perfeita, não tem nenhum senão. E a pergunta que eu faço é, ele foi eficiente? Ele foi eficaz? Eu vou tomar a liberdade de eu mesmo responder. Sim, ele foi eficiente, o trabalho dele não tem nenhum senão. Mas ele não foi eficaz, porque ele não atendeu aquilo que era o esperado. Não atendeu aquilo que tinha que ser feito. Ele não terminou 3 dias antes. Por melhor que esteja sendo a pintura dele, ele foi eficiente, mas ele não teve eficácia no que fez. E a gente vê isso muito acontecer nas empresas. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que toda vez que eu pedia alguma coisa a ele nunca me entregava na hora. Ele sempre me entregava, algum tempo depois, uma perfeição de trabalho. Uma vez eu falei para ele, olha só, amigão, deixa eu te explicar uma coisa. O teu trabalho não tem nenhum senão. Não tem erro, muito bem feito, apresentação de primeira. Só que é o seguinte, quando você me entrega, é bem depois daquilo que eu precisava. Porque as pessoas estão me pedindo demandas e eu repasso para você e você não está conseguindo. Ele, mas eu sou eficiente. Sim, você é eficiente, mas você não é eficaz. Eu vou te pedir uma gentileza. Quando eu disser para você que eu preciso de um prazo, entrega o que você tiver naquele momento. E aí eu vou ter o que eu preciso para repassar as demandas que me foram dadas. E aí depois, se você quiser melhorar e me entregar algo com mais qualidade para que eu possa apresentar depois, ok. E assim foi feito daí em diante. O que a gente tem que começar a se preocupar, e eu falava disso já em 2008, 2009, 2010. Hoje a gente fala muito de hard skill, de software skill, né?
Eu já falava disso há muitos anos atrás, quando eu cansei de dizer que as pessoas eram contratadas pelo seu currículo. Tem currículo que tem que ser emoldurado, de tão bonito. O Gerão falou aí um currículo meu que talvez as pessoas até se impressionem. Gente, é muito bonito, mas se eu não conseguir colocar em prática tudo aquilo que aquele currículo ali está demonstrando, não vale de absolutamente nada. E as pessoas eram contratadas pelo currículo e demitidas pela postura e pela atitude. Eu vi muita gente muito mais competente que eu não chegar nem perto de onde eu cheguei. E vi muita gente muito menos competente que eu e muito mais longe do que um dia eu vá poder chegar. E qual foi a diferença? A diferença foi, principalmente, postura e atitude, não foi a competência. E as pessoas, às vezes, se esquecem disso. As pessoas, às vezes, acreditam que só de ter o conhecimento, saber fazer, é o que importa para conseguir alguma coisa na vida. E existe muito mais do que isso. Vamos lá, vou falar de comunicação não verbal. A postura não é apenas a linguagem falada, o gestual. É a linguagem corporal, é a sua marca pessoal. A gente tinha uma reunião sempre, numa das empresas que eu trabalhei, e o diretor falava assim para mim: tu viu fulana fazendo gosto ruim? Por quê? Porque foi dito alguma coisa que não agradou a minha colega e ela transpareceu na fisionomia, na postura, na atitude. É quando você está numa reunião e você se arrefesta na cadeira. Existem alguns elementos que são importantes, que eu chamo de chave. É o contato visual, é o tom de voz, é a escuta ativa, é a capacidade de manter a calma sob pressão. E quando eu falo é escutar mesmo, não é só ouvir. Tem gente que ouve, mas não escuta. A pergunta que eu faço é: a tua postura grita tão alto que às vezes o que você diz nem é ouvido? Ou ao contrário? Todas as perguntas que eu estou fazendo, gente, é retórica. É para a gente pensar, né? Vamos ver um diferencial incrível. A atitude é o que separa quem planeja de quem executa. Quem planeja, planeja. Mas quem vai agir é quem executa. A atitude de antecipar problemas, em vez de apenas reagir a eles, é o que diferencia quem tem sucesso de quem não tem sucesso. Tem gente que só resolve andar depois que toma uma topada. Muita gente fala de resiliência, né? Não, fulano é resiliente, ciclano é resiliente. Sim, a resiliência é uma grande virtude, é uma característica muito importante. Tá certo, a gente tem que ser resiliente. Mas junto com a resiliência tem que vir determinação e busca de melhoria contínua. A busca de melhoria contínua, que foi falada pelo Deming durante muito tempo, ele é o pai da qualidade moderna. É a forma como você reage diante do erro, diante daquilo que exatamente não deu, não diria nem certo, mas não aconteceu da forma como você gostaria. E aí, eu gostaria de convidar vocês a pensarem numa coisa. Eu vou usar Thomas Alva Edison, que como eu era disléxico. Imagina vocês se ele tivesse desistido no primeiro filamento que queimou. Hoje a gente não estaria aqui fazendo esse bate-papo para pessoas tão incríveis. Gente, fracasso ou sucesso não é uma questão de destino. Você está fadado ou é uma fatalidade de você ser fracassado. Ou você está fadado ou é uma fatalidade de você ter sucesso. Não é isso que acontece. Sucesso e fracasso é construído. Eu costumo brincar sempre, e brincando eu digo algumas verdades, que o Paulo Panesi, que está aqui diante de vocês hoje, é o resultado de todos os erros e todos os acertos que ele teve durante a vida inteira. Mas não é o que me define. Aquilo que eu vou fazer com o que eu tenho hoje, para daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano, é o que vai determinar o que vai acontecer. Eu não posso e nem devo
ser avaliado ou ser visto só pelo que eu conquistei até hoje, ou deixei de conquistar. Porque eu ainda tenho a continuidade. Essa é a oportunidade mágica do presente. É que no presente você pode plantar as coisas que vão ser o teu resultado do futuro. E o passado? O passado serve para a gente aprender. Se você ficar muito tempo no passado, você para de pensar no presente e deixa de existir um futuro. Você vai estar muito preso. Falei de hard skill, que são as técnicas. É o que está no teu currículo. São os diplomas, né? Fala inglês das galáxias, sei lá o que mais. Está ali. Esse é o hard skill. O soft skill é exatamente o que eu estou tentando trazer para vocês, que é mais importante que tudo, que são as variáveis comportamentais. É a sua inteligência emocional, é a liderança, é a forma como você responde às determinações que são dadas a você, é a adaptabilidade, como você se adapta às mais variadas situações. E aí temos a resiliência. Muita pressão, muito calor e você consegue se adaptar. As duas caminham juntas. Mas se me perguntasse qual é a mais importante, bom, eu não saberia afirmar, mas eu daria muita atenção às comportamentais, porque elas são variáveis, elas dependem do nosso ânimo, das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, com elas a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Lógico, tem que buscar melhorar, buscar conhecimento, mas cuidado com o que você passa para o outro. E aí eu convido vocês a raciocinarem um exercício que é feito muito em RH, que é a figura do espelho. Nós somos, na verdade, 3 pessoas. Nós somos quem nós achamos que somos, como nós nos vemos. Nós somos o que as pessoas enxergam da gente. Você acha que você é o suprassumo do suprassumo, mas não é assim que te veem. Ou podem te ver até melhor do que você se vê. E nós somos uma terceira pessoa, que é exatamente algo que nem os outros conseguem ver e nem você. E aí é o que é o engraçado. Quanto mais você aproximar de como você se vê, de como as pessoas te veem, mais probabilidade de você ter sucesso. E isso passa por competência, postura e atitude. As 3 caminham juntas, mas as 2 comportamentais tenha cuidado. E haja. Eu conheço muita gente, e eu já ouvi uma frase uma vez, de que o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. São todas as pessoas que pensaram coisas maravilhosas, mas nunca fizeram nada. Eu disse que eu ia demorar menos que 40 minutos, né? Eu vou contar uma história. Vou até tirar aqui o meu roteiro, que eu vou sair do script. Eu vou contar uma história a vocês. Lá por volta de 1050, sei lá, 1000 e poucos depois de Cristo, tinha um rapazinho que morava no interior de um desses países da Europa, né? E que resolveu se casar. Se apaixonou por uma menina e resolveu se casar. Eles se casaram e aí eram felizes, ele a amava, ela também o amava. E eles queriam ter um filho, queriam ter filhos. E aí conversaram, falando, mas como é que a gente vai ter um filho? A terra que a gente vive aqui é de um suzerano, é de um barão. A maioria do que a gente produz aqui vai tudo para ele. Se a gente tiver um filho, a gente consegue muito mal se manter. Essa criança vai morrer. Essa criança efetivamente vai morrer. E eu não quero isso. E a menina falou, eu também não. Mas o que você propõe? Falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar uma cidade próxima, vou buscar um emprego, vou trabalhar durante algum tempo, vou juntar dinheiro, vou trazer o dinheiro, a gente compra mais algumas, sei lá, mais algumas ovelhas, mais uma vaca, compra mais terra do suzerano, tenta pegar mais, e aí a gente tem um filho que a gente vai ter como alimentar ele. Ela falou, tá bom.
Eu topo. Ele falou, só que eu quero fazer com você um pacto de amor e fidelidade. Eu vou para lá. Não sei para onde eu vou. E eu prometo jamais te esquecer. Eu prometo continuar te amando. Eu prometo te ser fiel. E eu prometo voltar para você. Ela falou, então você pode ir, porque eu prometo continuar te amando, prometo não te esquecer, prometo te ser fiel e prometo te esperar quando você voltar. E assim foi. Pegou as coisinhas dele, andou um dia, uma semana, meses, passou por várias cidades. Naquela época as cidades não eram próximas, até que ele encontrou um local para trabalhar e começou a trabalhar. E trabalhou com afinco, trabalhou com vontade, trabalhou da melhor forma que ele podia. E os anos foram passando. E um belo dia ele virou lá para o patrão dele e falou, patrão, o senhor é fantástico, é maravilhoso, tem me ajudado muito, mas está na hora de eu voltar para casa. Porque já tem 20 anos que eu estou aqui. E daqui a pouco eu não tenho como voltar para ter filhos, eu quero ter meus filhos. Ele falou, tudo bem. O senhor pode me dar o dinheiro que o senhor guardou para mim desses 20 anos? Estão guardados e são seus. Ele falou, quando é que você vai? Falei, olha, eu vou amanhã de manhã. Então amanhã de manhã você vem aqui que eu vou te entregar todo o dinheiro dos 20 anos de trabalho. Falou, poxa, muito obrigado. No dia seguinte, de manhã, ele foi lá, o patrão o recebeu e falou, olha, eu estou aqui com todo o seu dinheiro, está vendo aqui? Todo o seu dinheiro, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Você quer o dinheiro dos 20 anos de trabalho ou você quer receber 3 conselhos sagrados? Pô, naquela época, cristianismo fervilhando, o amor ao cristianismo imenso, ele não pensou 2 vezes, eu quero os conselhos sagrados. Falou, só que se eu te der os conselhos sagrados, eu não vou te dar esse dinheiro que está aqui. Não tem problema, eu quero os conselhos sagrados. Você tem certeza? Tenho. Então, eu vou te dizer quais são os conselhos sagrados. Primeiro, jamais aceite conselhos de estranhos. Os estranhos estão comprometidos com a verdade deles e não com a sua. Você entendeu? Entendi, sim, senhor. Vou repetir. Jamais aceite conselhos de estranhos. Os estranhos estão comprometidos com a verdade deles e não com a sua. Não, já entendi. Tá bom. Segundo conselho, jamais tome atalhos na vida. Os atalhos são perigosos e podem levar à morte. Às vezes a gente acha que está facilitando a vida da gente, tentando dar um jeitinho, e isso se torna muito pior. Você entendeu? Falou, entendi, senhor. Então repete para mim. Jamais tome atalho na vida. Isso. E o terceiro conselho. Jamais tome nenhuma decisão na vida, por menor que seja, por maior que seja, sem dormir antes. Sem dormir. Repete para mim. Jamais tomo nenhuma decisão na vida, pequena ou grande, sem dormir antes. Isso mesmo. É esses conselhos. Antes que você vá, olha só, tem aqui 3 pães. Um pão é para você ir comendo na viagem, porque você vai sentir fome. O segundo, que está aqui, é para você dividir com quem atravessar o seu caminho e que tiver fome. Porque não existe bem maior nessa terra do que servir a quem precisa. E o terceiro, está aqui embrulhado, é um presente meu para sua esposa. Tá bom, ele botou tudo no bornalzinho, pegou o bornalzinho, se despediu e foi embora. Caminhou. Naquele tempo as pessoas não tinham dinheiro para comprar cavalo, então caminhavam. E aí veio caminhando uma pessoa do lado dele, e aí ele contou a história. Ah, trabalhei, agora estou voltando para cá, aquela história toda. O rapaz falou para ele assim, você está maluco, amigo? Você pagou para ser idiota e multiplicou 10 vezes. Esse cara te enganou. Esse cara ficou com o teu dinheiro. Que mané conselho sagrado? Você faz isso comigo, eu mato um cara desse. Todo mundo andava com um punhalzinho, né? Do lado. Ele falou, sabe, é isso mesmo. Aí, meia volta, ia voltar lá para matar o patrão dele. Quando ele foi andando, a voz do patrão veio à cabeça dele. Jamais aceite conselhos de estranhos. Os estranhos estão comprometidos com a verdade deles e não com a sua. Ele deu uma estancada, falou, é verdade. Ele me tratou bem por 20 anos. Me deu comida, me deu morada. E se eu matar ele, eu não vou conseguir ver minha mulher.
eu vou ser preso, eu vou ser enforcado. Sabe de uma coisa? Se ele ficou com dinheiro, que ele responda a alguém maior do que eu. Meia volta e continua andando. Andou mais um tempo, andou. Outra pessoa caminhando do lado. Falou, para onde você vai? Falou, eu? Eu vou aqui para a cidade tal. Ele falou, rapaz, eu também. Tem um atalho aqui, logo à frente, que a gente economiza 3 dias de viagem. Ao invés de chegar lá em 5 dias, a gente vai chegar em 2. Falou, o que é? Eu vejo minha mulher mais rápido. Aí começou a andar pelo atalho e lembrou do patrão. Jamais tome atalhos na vida. Os atalhos podem levar à morte. Ele parou e falou, aí, amigo, agora que eu lembrei, o meu patrão me mandou uma encomenda para um rapaz aqui na frente, na outra trilha. Eu não vou poder ir contigo. Aí, rapidinho voltou. Caminhou, levou 5 dias até chegar à cidade. Quando estava bebendo água lá no chafariz da praça, sei lá, onde tinha água, veio uma pessoa e falou, e aí, tá vindo de onde? Ele falou, tô vindo de tal lugar. Mas eu deveria estar aqui já há uns 3 dias. Se eu tivesse pego o atalho, ele falou, rapaz, ainda bem que você não pegou o atalho. Porque tem meses que esse atalho foi tomado por bandoleiros e todo mundo que vai no atalho é roubado e assassinado. Você não teria chegado aqui. Ele falou, rapaz, meu patrão, que cabeção, hein? Bom, terminou de beber água, andou mais dias, semanas, subiu uma montanhazinha. Lá de cima ele conseguiu ver a casinha dele lá embaixo. Pô, o coração dele chegou a quase explodir. Falou, estou voltando para casa. E aí começou a descer rápido a elevação. Quando chegou mais ou menos no meio da elevação, ele viu a esposa dele saindo na porteirinha. Pô, aí o coração dele quase saiu da boca. Passou mais alguns minutos, veio um homem de dentro da casa, abraçou e beijou ela. Ele estancou com susto, puxou o punhal e disse, eu vou matar os 2. Ela e o amante, eu fui fiel, eu continuei amando, eu voltei, eu fiz tudo que eu me comprometi e ela não. E aí começou a descer, veio a voz do patrão dele. Jamais tome decisão nenhuma na vida sem dormir antes. Ele estancou, voltou, subiu, arranjou uma árvore, já estava escurecendo, preparou para dormir e chorou a noite inteira. Só conseguiu dormir depois que já não aguentava mais. Acordou no dia seguinte, com os raios de sol batendo no rosto. Aí falou, sabe uma coisa? Eu vou voltar para o meu patrão, mas antes eu vou lá dizer para ela, não vou matar ninguém porque eu não sou assim, mas eu vou lá dizer para ela que eu cumpri o que foi acordado. E ela não, que ela devia se envergonhar. E aí ele desceu, quando ele chegou no portão, ela viu ele de dentro da choupaninha, veio correndo abraçar ele, ele empurrou ela, falou, não, qual é? Eu vi você ontem abraçada com outro cara. Ele beijou você e tudo. Ela falou, homem, quando você saiu para buscar trabalho, eu estava grávida e não sabia. O rapaz que você viu, o homem que você viu me abraçando e me beijando, é seu filho. Ele estancou, falou, gente, eu ia matar a mulher que eu amo e o meu filho. Aí se refez, ele entrou, meio ainda sem jeito, entrou lá dentro, o rapaz estava, abraçou ele, sentaram à mesa, ela preparou um leite quente, um café, seja lá o que for, ele falou, olha, esse pão aqui é um presente do meu patrão para você. Aí ela falou, que bom. Quando ela abriu o pão, tinha o dinheiro dos 20 anos de trabalho lá dentro. Se tem alguma coisa que eu posso encerrar no sucesso, competência, postura, atitude, jamais aceite conselhos de estranhos. Os estranhos não estão comprometidos com a tua verdade, estão com a deles. Jamais tome atalho na vida, o jeitinho tão comum no brasileiro, porque o jeitinho pode levar à morte. E jamais tome decisão nenhuma na vida sem dormir antes. Talvez essa seja a maior diferença entre o fracasso e o sucesso. Eu quero agradecer a todos, espero não ter me alongado demais, e eu vou terminar a nossa conversa de hoje, eu peço licença, porque eu creio em Deus. Então, para quem não crê em Deus, eu só peço que respeite, eu não faço juízo de valor. E eu vou pedir ao meu Pai, que é Deus Todo-Poderoso, que cubra cada um de vocês que estiveram aqui me ouvindo, me dando atenção, eu não sei nem se mereço, mas sou grato, com o manto sagrado dele, derramando bênçãos sem fins na vida de vocês e da família de vocês.
Gratidão, gratidão, gratidão. Presidente Leopoldo, convoco a Paulinho. secretária para coordenar Sim, as perguntas. as perguntas, Por tá? favor. Então, Ingrid, organizando aí pela ordem de quem levantar a mão para as perguntas. A minha já está levantada há meia hora. Estou com cãibra. Combinado. Ok? Quer iniciar, então? Pode iniciar Obrigado, você. obrigado, Ingrid. Eu peço desculpa, mas eu Paulinho, estou muito Paulo. resfriado, tá? Vamos lá. Fala. Paulo Panesi, meu querido Paulinho, que é assim que eu te chamo há anos, deu aula. Deu aula. Não, pelo amor Deu de aula. Deus. Desculpa, Não, sim. eu levantei Olha, a minha também. os conteúdos maravilhosos. Teve um determinado momento, e eu quero ser mais objetivo na minha pergunta, você falou num determinado momento sobre uma busca contínua da melhoria. Sempre. Foi? Você É o falou Kaizen. isso? É o Kaizen. O Kaizen, isso me marcou. É o Kaizen. Aí muita gente fica naquela falsa zona de conforto, achando que sabe tudo e não quer aprender o novo. Sim. Acha que aquilo que está fazendo vai dar certo para o resto da vida. Sim. É sobre isso? É com certeza isso. E eu tenho muito apreço pelo Kaizen, pelos princípios da qualidade, que é uma curiosidade para todos aqui. Eu sou um dos primeiros técnicos de qualidade brasileiros treinados por técnicos dos Estados Unidos. Nessa época eu trabalhava na Xerox no Brasil. E eu aprendi com quem implementou isso lá nos Estados Unidos. Então eu tenho um apreço muito grande pela qualidade. O Kaizen me fala alto. E a prova disso é a minha atitude. Eu continuo estudando, eu continuo buscando melhorar o meu conhecimento, eu continuo lendo. Esse ano eu li pouco. Eu li até agora 40 livros. Eu li pouco. E eu continuo fazendo uma série de atividades. Eu brinquei outro dia que eu vou morrer um dia. Com certeza eu não vou ficar para semente. Mas vai ser um susto quando eu morrer, porque eu vou estar fazendo alguma coisa de atividade, porque eu acredito na melhoria contínua. Eu, por exemplo, sou o exemplo vivo disso. Eu, há 9 anos para cá, eu tenho me reciclado. Eu tenho me ressignificado. Eu descobri, um belo dia eu acordei e perguntei para mim, espera aí, o resultado que eu estou obtendo é realmente o que eu gostaria? E a resposta foi não. Eu imaginava, com a idade que eu estou, de eu estar num outro patamar. E aí, o que eu precisava fazer para melhorar? E eu descobri uma coisa. Eu sou muito inteligente, desculpem a todos a minha arrogância, muito inteligente. Mas isso é um dom e uma maldição. Porque como eu sou muito inteligente, eu respondo, eu reajo com muita rapidez. E isso está o erro. Durante a minha vida inteira, eu machuquei, eu feri pessoas, e normalmente as que eu mais gostava, por ser impulsivo, por ser reativo. Hoje eu entendo que existem coisas que eu não preciso falar. Existem coisas que, mesmo eu precisando falar, a pessoa não está pronta para ouvir. E ainda tem uma terceira. Mesmo eu podendo falar e a pessoa precisando e estando pronta para ouvir, será que aquele é o melhor momento, a melhor forma? Então eu continuo melhorando. E eu espero continuar essa melhoria contínua. Eu ainda estou em processo, tá, gente? Eu ainda escorrego na curva. Até o final da minha vida. Respondi a tua pergunta, querido Gerão. Obrigado, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Ingrid, pode dar continuidade? Posso sim. Agora pode, Raia, se quiser abrir teu microfone para poder fazer a pergunta. Obrigada. Nada. Quero lhe dar parabéns. Não, Panese. por favor. Por favor. Não, de verdade. Gratidão. Você, o tempo todo, vamos lá, um toque grande para a gente correr atrás de sucesso. E que o sucesso não vem, não cai nas mãos à toa. Ele Não. tem que ser trabalhado, e trabalhado muito, né? Então, eu achei muito bacana você trazer todos os dois lados, né? Você não vai conseguir nada se você não correr atrás e conseguir conquistar. A conquista está exatamente no sucesso, né? O sucesso não é uma coisa contínua, você tem que estar trabalhando o tempo todo, em todos os lugares, em todos os momentos,
e correr sempre atrás, e aquilo de você, apesar de ler muito, apesar de escrever, eu sou escritora também. Que bom. Também me convenço de que eu não sei muita coisa. A gente acha, né, que sabe muito, vai aprendendo durante a vida, mas sabe muito pouco, e sabe muito pouco acerca do outro. A questão do Sim. julgamento, né? E você trouxe isso com ênfase muito boa. Sabe, pense bem antes de você fazer um julgamento, pense bem antes de você tomar Sim. uma decisão, o seu passo. Então, eu acho bacana isso, o controle da ansiedade, né? A gente erra porque a gente é ansioso de conseguir aquilo que a gente quer e merece, mas não tá ainda na hora, então você tem que esperar. Você trouxe todas essas gotas de esperança. Parabéns. Eu gostaria de acrescentar uma coisa ao que você disse. A gente está muito preparado para conquistar o que a gente quer no nosso tempo. A gente não tem muita paciência para esperar as coisas maturarem. Você quer plantar a árvore e já colheu o fruto. E vai uma coisa ainda mais agravante a isso. Muitas vezes, não é que você esteja fazendo a coisa errada para atingir o sucesso. Muitas vezes está faltando uma pequena coisa, um pequeno ajuste de curso. E aí eu não estou falando de ter plano B, porque eu costumo dizer para todo mundo que quem já faz um plano A pensando no plano B é porque não acredita no plano A. Não é isso. Quando alguém me fala, eu já tenho um plano B, eu falo, já não vai fazer direito o que se propôs. Verdade. Se planeje para fazer o que você precisa. Use cronograma, fluxograma, ajustes de curso. Você tem que fazer ajustes. Esteja atento a ouvir, a enxergar o que está acontecendo. Você pode estar fazendo tudo certo, mas de repente está faltando alguma coisinha que você ou esqueceu de fazer, ou você precisa fazer. Esteja atento a isso. Ouça o que as pessoas têm para dizer. Se for uma grande besteira, ótimo. Você vai analisar e dizer, que absurdo. Mas, de repente, de algumas coisas que são ditas para a gente, que as pessoas dizem, que absurdo. Não é aquilo ali. É aquele absurdo. E, ao invés de usar um filamento de 1 milímetro, usar de 2 milímetros para a bendita lâmpada acender. Mas se não ouvir, bota 2 milímetros. Ele nunca ia colocar. Então, a gente tem que estar muito atento. E aí eu não estou falando de falsa humildade. Sim, reconheça as suas virtudes. Ninguém gosta do coitadismo, de que, tadinho de mim, não mereço. Não. Reconheça as suas virtudes, mas entenda, acima de qualquer coisa, que por melhor que você seja, existirá sempre alguém melhor que você. Verdade. Por mais que você saiba, vai ter sempre alguém que vai saber mais do que você. Por melhor que você se ache, vai ter alguém muito melhor do que você. E aí, aprenda a ouvir e ver com os mais velhos e com as crianças, com os mais humildes. E eu vou me estender um pouquinho para contar uma história rápida. Eu estava no supermercado, olhando, e tinha um senhorzinho, para eu chamar de tiozinho, imagina, eu já estou antigo, muito antigo, chamar de tiozinho, estou vendo ele lá no açaí de Nilópolis, balançando o ovo no ouvido. Falei, gente, o homem ficou doido. Chinelinho de dedo, calça surrada, camisinha surrada, mas muito limpinho. Eu vim me aproximando e falei para ele assim, amigo, me perdoa, por que o senhor está balançando o ovo no ouvido? Ele falou, vocês são da cidade grande, não sabe disso. Olha só, se você balançar o ovo e ouvir barulho, o ovo está com problema, deixa, não leva não. Tá, dei volta, para não bancar o idiota. Quando eu vi que todo mundo sumiu, fui lá com a canetinha, peguei, abri, balancei tudo. Um que fez barulho, eu marquei um X com a caneta. Botei e levei para casa. Quando eu cheguei em casa e abri o ovo que estava com X, o ovo estava podre. A gente aprende com todo mundo. Acreditem, do fundo do coração, eu não estou sendo hipócrita, nem demagogo, nem cínico. O Gerão me conhece, sabe que eu tenho vários defeitos, mas esse não é um deles. Eu estou aprendendo muito mais com vocês do que vocês poderiam aprender comigo. Eu estou absorvendo tudo que está vindo. E é um aprendizado para que eu melhore um pouco mais, para que eu ajuste um pouco mais a minha fala, para que eu seja menos prolixo. Melhor calar a boca. É isso aí. Obrigado. Com a palavra, o nosso diretor de protocolo. Bom, inicialmente agradecer a todos os presentes, em especial
essa palestra maravilhosa, emblemática, do nosso querido professor, tá? Paulo Palese, que chegou de forma simpática, oferecendo já 5 livros para que nós possamos incluí-los, tá, em projetos do próprio Rotary. E, professor, nós, por acaso, temos um banco de cadeira de rodas, de crianças e adultos, e esse banco de cadeira de rodas está à sua disposição, na medida de alunos que, caso precisem, haja uma necessitude, esse banco está inteiramente à vossa disposição, e eu conclamo ao presidente, ao conselho diretor, que esses livros possam ser feitos algum tipo de atividade e reverta para o banco de cadeira de rodas, nessa reunião maravilhosa, que trouxe toques da sutileza, da inteligência emocional, para que nós façamos uma retrospectiva de nossas vidas, dos nossos acertos, dos nossos erros, dos nossos sucessos, e, evidentemente, de toda essa lapidação da pedra bruta que nos transforma em algo melhor. Então, inicialmente, meus parabéns ao querido mestre. A porta do Rotary Club está aberta pela sua simpatia. Esperemos encontrá-lo em outros momentos, porque a palestra foi maravilhosa. Aproveito para agradecer a todo o time Vesper presente, minhas pacientes, doutora Iracema Pacífico, ginecologista, Jussara Gomes, técnica de enfermagem, Lívia Bortolotti, minha paciente também, enfermeira, a técnica de agrícola, Maria dos Santos, Dona Maria do Horto, a Roberta Nobre, primeira-dama, de maneiras que a todos vocês, o companheiro e irmão Zamboni, Paulo César Zamboni, da loja Liberdade 47, número 59, que é um associado honorário do nosso clube. Prazer enorme estar com esse grupo de notáveis, de pessoas que só agregam sabedoria, experiência de vida, virtudes e exemplos a serem seguidos. Também Valéria Figueiredo, psicóloga que está participando. Nosso muito obrigado a todos vocês. 19 pessoas presentes nessa magnífica reunião. Boa noite a todos e um excelente dia. E, presidente, o 21 de muito sucesso para você. Está fazendo uma excelência de presidência do Rotary Club do Rio de Janeiro Vesper. Sucesso a todos! Antes de terminarmos, eu queria fazer uma proposição aqui que o Paulo Panesi, o Paulinho, sempre faz comigo. Ele pergunta sempre assim, nos lugares que ele vai, né? Ele sempre finaliza perguntando, ele sempre finaliza com uma pergunta. Ele pergunta assim, qual a atitude, a pequena atitude que você que me ouviu vai fazer de mudança na sua vida a partir de amanhã? Então fica aqui esse convite para que a gente pense nisso, tá? Bem, nada mais a dizer, eu solicito à nossa secretária eletrônica Ingrid que a primeira estrofe do Hino à Bandeira, e em seguida ao soar do sino, para que nós possamos encerrar a nossa 7ª reunião. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil.